Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, metade do mês, dia 15 de abril de 2020, metade do mês. Já estamos com 2 semanas e um dia do mês. Como passa rápido, hein? Vamos esperar que passe mais rápido ainda, porque com o tempo de isolamento social, distanciamento social, nós estamos querendo que isso passe logo. E tudo passa mesmo, né? Olha, o Web Jornal do Paulo Maciel desta quarta-feira, eu quero dizer para você que ele é veiculado no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Tempo de isolamento social, isolamento domiciliar, distanciamento social. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Todo mundo com medo do perdigoto. Na época de Cristo, gente, o leproso não podia tocar em ninguém. Nem ser tocado. Hoje, o infectado pelo novo coronavírus também não pode tocar em ninguém, nem ser tocado, hein? Que coisa o dia de hoje, 2000 anos depois, quase uma mesma situação, uma doença que pega no simples bafo. É o perdigoto, gotículas. Até o vento pode, de repente, você falar aqui, se você estiver contaminado, o vento levou um pouquinho que ele leve aqui, cai na sua face, você passa a mão, está contaminado. Então eu estou comparando aqui porque para vocês verem como nós não somos nada, nós não somos coisa alguma nesse mundo. Somos pó e ao pó voltaremos. No tempo de Jesus, quando ele viveu aqui na terra como homem e Deus, os leprosos não podiam tocar em ninguém nem ser tocados. Olha aí. E hoje já estamos vivendo quase uma mesma situação. Voltamos a uma situação de 2000 anos e hoje está pior. Nem o objeto pode ser tocado, o ambiente não pode ser tocado, né? Superfície não pode, o ar próximo não pode ser respirado. É uma coisa que só mesmo rezando para Deus para nos proteger, e Ele está sempre nos protegendo. Graças a Deus. Vamos lá, vamos às notícias, porque eu falar em Deus e Jesus, eu vou falar da mãe dele também. É a festa da padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha 2020, será pelas redes sociais e pela imprensa local, nos órgãos de comunicação. O maior evento religioso do Espírito Santo, a festa de Nossa Senhora da Penha, que teve início no domingo, dia 12 de abril de 2020, segue até o dia 20 deste mês. Dia 20, deixa eu ver, 20 é segunda-feira, né? Segunda-feira, véspera do dia de Tiradentes. Então, segue até o dia 20, Nossa Senhora da Penha, vai ser numa segunda-feira, feriado no estado do Espírito Santo. Depois tem 21, que também é feriado do dia de Tiradentes. Então, essa festa, ela será totalmente transmitida por canais da internet, também canais de televisão e rádios do estado. O formato foi totalmente adequado em virtude da pandemia da Covid-19, oportunizando que os devotos acompanhem de suas casas. Na programação, há missas, bênçãos, terços e shows. A TVE Educativa do Espírito Santo e a Rádio Espírito Santo irão transmitir as missas diárias às 15 horas. No próximo fim de semana, neste fim de semana que está chegando aí, hoje é quarta-feira, as missas que ocorrerão às 17 horas também serão transmitidas. E na segunda-feira, o feriado estadual, dia 20, ao meio-dia, a missa especial com o padre Reginaldo Manzotti. Olha aí, o padre Reginaldo Manzotti, então, estará aqui para a Festa da Penha. A Festa da Penha é uma das 3 maiores e mais antigas festas marianas do Brasil.
e a principal manifestação religiosa do Espírito Santo. E em 2020 ela completa 450 anos. Pela primeira vez, conforme a lei sancionada pelo governador Renato Casagrande, o dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado, será feriado em todo o território capixaba. O feriado acontece na segunda-feira, o 8º dia posterior ao domingo da Páscoa, neste ano, em 20 de abril. E realmente algo que a gente fica impressionado de não poder participar presencialmente. Ainda estamos nos acostumando com isso, se é que vamos nos acostumar. Eu sinto falta da missa, eu sinto falta de estar no convento, eu sinto falta de ver as pessoas. Então é difícil, hein? Eu fico imaginando como é que vivem os eremitas, os ermitões, isolados. Tem gosto para tudo, né? Realmente algo difícil para quem não está acostumado. Bem, e hoje, dia 15 de abril de 2020, vamos ver qual a programação que tem. 6 horas da manhã tem bênção do dia com o padre Renato. 6 horas, vai ser na TV Gazeta. Na TV Gazeta, 6 horas da manhã. 12 horas, Terço Mariano, no Instagram e Facebook do Convento da Penha. 13 horas, exibição do programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e canal do YouTube do Convento da Penha. 15 horas, missa ao vivo no Instagram, Facebook, canal no YouTube do Convento da Penha e ainda na TVE, a TV Educativa e Rádio Espírito Santo. 19h30, 4º dia do oitavário, missa ao vivo no G1 Espírito Santo. E no Instagram, Facebook, canal no YouTube do Convento da Penha. 20h30, Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta. Então, é a programação de hoje para você que quer acompanhar a festa da Penha, que já começou, então, no último domingo, vai até segunda-feira. Mais notícias, mais notícias e não más notícias. Eu estou querendo mais notícias. Olha, essa notícia aqui é interessante, ainda que a gente fale de coronavírus, que não é uma notícia muito boa, é a questão de coronavírus, mas é uma novidade. A câmera termográfica é usada em passageiros no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Um dos principais sintomas da Covid-19 é a febre, seguida por tosse seca, falta de ar e complicações no pulmão, à medida que a doença se agrava. Portanto, uma das formas de medir o avanço da doença é justamente monitorar os casos de febre. Por conta disso, os profissionais que atuam na barreira sanitária no aeroporto de Vitória começaram a utilizar um medidor de temperatura, um sensor que detecta a temperatura e envia o sinal ao controlador de temperatura. A ação é realizada na área de desembarque do terminal de passageiros. A barreira sanitária é um mecanismo utilizado pelas autoridades governamentais que tem como objetivo prevenir riscos de contaminação e disseminação de doenças. No aeroporto de Vitória, a medida foi organizada de acordo com as orientações da OMS, do Ministério da Saúde e da Anvisa, para controle e prevenção da transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo. É um equipamento muito importante, então, nesse momento, né? Agora, eu vou falar sobre excessos. Não pode haver excesso, gente. Nós estamos num tempo em que a sobriedade, a serenidade, a parcimônia, o autocontrole, o autoequilíbrio, é o momento em que nós temos que praticar tudo isso que eu falei. Excessos não podem acontecer. O ministro Sérgio Moro disse que é preciso evitar exageros. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que é preciso tomar cuidado com exageros cometidos por autoridades para punir as pessoas que descumprirem medidas de isolamento social para combater o novo coronavírus. Segundo Moro, a prisão deve ser usada somente em último caso.
As pessoas têm que seguir as orientações que forem necessárias para debelar a pandemia. E nós temos que tomar cuidado com exageros, com atos que possam representar alguma espécie de abuso. Moro também afirmou que o Ministério da Justiça não usa mecanismos de geolocalização para monitorar pessoas que foram colocadas em isolamento por apresentarem sintomas da doença. O monitoramento de celulares é utilizado por alguns estados para verificar se a população está cumprindo as medidas de isolamento social. É algo que nós temos que nos preocupar e evitar que o combate à epidemia possa gerar abalos em outras áreas, com consequências imprevisíveis. Mas isso, o monitoramento, não tem sido feito pelo governo federal. Esse monitoramento que ele falou aqui, né? Saber onde a pessoa está, isso aí não, né? Então, vamos lá, vamos praticar esse trabalho de fiscalização, mas com equilíbrio e bom senso. Vamos lá, temos aqui a manchete já, manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso, A Tribuna de terça-feira. Eu sempre falo as manchetes do dia anterior, porque eu coloco esse meu web jornal do Paulo Maciel nas redes, nos meus endereços, eu coloco já à meia-noite, por volta da meia-noite, então não tem o jornal do dia atual, tá bom? Por isso que eu falo do dia anterior. Então vamos lá. Jornal impresso A Tribuna de Vitória, de ontem, de terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Governo estuda a liberação de lojas em horários especiais. Empresários garantem ter esquema para reabertura segura de todo o comércio, que poderia ocorrer já na próxima segunda-feira. Nas propostas estão limite de clientes dentro das lojas e funcionamento em turnos alternados. Olha aí, uma boa proposta. Limite de clientes dentro das lojas do comércio e funcionamento em turnos alternados. É pelo menos alguma coisa para dar um suspiro, uma respiração para os nossos queridos empreendedores. Espera de 5 dias para comprar gás por até R$ 140. Moradores do bairro São Pedro, em Vitória, fazem fila para comprar botija de 13 quilos em estabelecimento que ainda vende a unidade por R$ 65. Olha aí, lá no bairro São Pedro, em Vitória, R$ 65. 65. Eu comprei por R$ 70 aqui em Colatina. Olha aí, lá tá um preço bom lá. Tá um preço bom. No bairro São Pedro. Mas está formando uma fila enorme aqui, pelo que eu estou vendo na fotografia de capa. Jornal impresso A Tribuna de Vitória. Autorizado acordo entre empresa e empregado para reduzir salário. Documento passa a valer assim que for assinado, diz ministro do Supremo Tribunal Federal. Coronavírus já matou 5 idosos em casa de repouso em Vitória. Cuidados redobrados em salões de beleza. AT2, do terror para o mundo de Poliana. Mensagem de esperança durante o isolamento. Vacinação em bebês a partir de quinta-feira. Quinta-feira amanhã, hein? Vacinação em bebês. Você está na página 10. Você tem que procurar saber aí, porque eu não tenho aqui, não dá para ler a notícia completa. Painel, é uma coluna. Laboratório do Exército já produziu mais de 2 milhões de comprimidos de cloroquina. Página 20. Coluna do Estadão. Partidos estão preocupados com o uso do dinheiro da campanha na pandemia. Tá bom? Para você que gosta de saber as manchetes dos jornais. Tá ok? Tá ok? Agora, essa notícia aqui é importante também. Ela é da Ceasa, Grande Vitória. Nós temos aqui no Espírito Santo, para você que está ouvindo ou vendo de outro estado, nós temos aqui a nossa Ceasa. Não é como a CEAGESP de São Paulo, mas é uma grande Ceasa, um centro de abastecimento agrícola. Vamos lá? Tem sinalização horizontal e vertical na área da Ceasa. As centrais de abastecimento do Espírito Santo, Ceasa, em parceria com o Detran, iniciaram na última sexta-feira os serviços de sinalização horizontal e vertical em toda a área
da entidade, localizada em Cariacica, na Grande Vitória. A iniciativa é proveniente de um acordo de colaboração entre os dois órgãos. Dentre as intervenções relacionadas à sinalização horizontal estão faixa de travessia de pedestres, marca de delimitação e controle de estacionamento, demarcação de vaga para pessoa portadora de deficiência e para idoso, além de outros dispositivos. Já a sinalização vertical é em pé, para quem não sabe, hein? E a horizontal é deitada. A vertical inclui placas de regulamentação, dentre outros. O trabalho ele acontece nos fins de semana, ok? Na primeira etapa do serviço foram concluídas a marcação de vagas de estacionamento para veículos pequenos, caminhões e carretas. E outros serviços. Se você quiser saber a notícia completa, acesse o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora, essa notícia aqui é importante porque vamos falar agora da ajuda do governo federal às populações que estão com mais fragilidade nesse momento em que está tudo fechado, praticamente todo o comércio fechado. Então, vamos falar da ajuda de R$600. Muitos interessados no auxílio emergencial de R$600 do governo federal se posicionaram em frente às agências da Caixa em Colatina, tanto na agência central quanto na do bairro São Silvano. Houve filas antes da abertura para atendimento ao público. Em Linhares, também foi formada uma enorme fila, pois começou ontem, na terça-feira, dia 14 de abril de 2020, o pagamento para quem está no CAD único e não recebe o Bolsa Família. Hospital com tendas. O Hospital Estadual Silvia Vidos, em Colatina, vem recebendo tendas para possíveis casos de Covid-19. A unidade é referência para o tratamento da doença aqui na região. Eu falo daqui de Colatina, região noroeste do Espírito Santo, onde está o Hospital Silvia Vidos. A estrutura de tendas é provisória e contempla 14 leitos. É para quem sair da UTI e necessitar ainda de observação. Já a ala de pediatria deve ser transferida para o Hospital São José, que é um hospital filantrópico do município. Obras estão sendo realizadas na unidade hospitalar estadual, esse Hospital Silvia Vidos, que é um hospital tradicional. Financiamento estudantil, vamos falar do financiamento porque foi prorrogado o prazo. Atenção, estudantes. O governo prorroga prazo para a renovação de contratos do FIES. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogou para 30 de junho o prazo para renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, segundo a Agência Brasil. Os aditamentos dos contratos deverão ser feitos pelo sistema SIS-FIES. A portaria número 240/2020, que prorroga o prazo, foi publicada na terça-feira, dia 14, no Diário Oficial da União. A medida vale para contratos simplificados e não simplificados. Então, olha aí, você que é estudante, hein? Atenção, o governo prorroga prazo para renovação de contratos do FIES. Quer saber tudo? Essa notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Bem, vamos falar da ajuda federal dos R$600 do governo, que eu falei agora há pouco que formou-se fila ontem em Colatina, porque ontem começou a sair, né? Pois é, o benefício de R$600 pago a trabalhadores de baixa renda afetados pela pandemia do coronavírus, o auxílio emergencial, ele vai começar a ser sacado no próximo dia 27, no caso aí, em espécie, né? Saque em dinheiro, dia 27, hein? A Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, anunciou um novo calendário. Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do beneficiário. As retiradas ocorrerão no dia 27 para os nascidos em janeiro e fevereiro. No dia 28 para os nascidos em março e abril. 29 para os nascidos
em maio e junho, 30 para os nascidos em julho e agosto. Em maio, será a vez de os nascidos em setembro e outubro sacarem o benefício no dia 4 e os nascidos em novembro e dezembro no dia 5. O dinheiro será retirado sem a necessidade de cartão em casas lotéricas, caso elas estejam abertas e em caixas eletrônicos. A Caixa Econômica ressalta que não é necessário retirar o dinheiro, porque o dinheiro depositado na poupança digital pode ser movimentado por meio de aplicativo, hein? Aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e contas domésticas e para transferências ilimitadas. Bem, a notícia completa eu não vou poder ficar falando aqui sempre a notícia toda, porque senão o jornal fica muito alongado e fica enfadonho. Então a notícia completa eu sempre falo para vocês que quiserem ver, ler tudo, é lá no meu blog, tá bom? repórterpaulomaciel.blogspot.com. Bem, até ontem a Prefeitura de Colatina, o meu município base aqui, Colatina é uma cidade do noroeste do Espírito Santo com 122.499 habitantes, tá bom? É o censo do ano passado do IBGE. Aqui em Colatina, a Prefeitura divulgou que há 9 casos confirmados da Covid-19. Existem ainda 99 notificações, 40 descartados, 27 aguardando análise e 4 curados. Tá bom? Qualquer coisa, você quiser saber mais dados, acesse o Instagram da Secretaria Municipal de Saúde, @semuscolatina. E o município divulgou que o setor de iluminação pública está funcionando no horário das 8 às 14 horas, hein? Iluminação pública, queimou uma lâmpada aí na sua rua? Olha, iluminação pública funciona na prefeitura das 8 às 14 horas, tá bom? O telefone da prefeitura, deixa eu ver aqui, do Serviço de Atendimento ao Contribuinte, 3177-7000. 3177-7000. Tá bom? Deu para entender aí? Eu gosto de passar o telefone porque tem muita gente que ainda precisa dessa informação sobre telefones. Eu mesmo gosto de saber informações sobre telefones. Eu mesmo gosto, é importante. Há momentos em que a gente se perde aqui na hora de querer entrar em contato com algum órgão e a gente não tem o telefone. Às vezes a bateria acabou no telefone, você não tem como passar uma informação, é difícil. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória agora? No Centro de Comércio de Café de Vitória, o café arábica 6 bebida dura fechou ontem na terça-feira, cotado a R$ 525 a saca. O arábica 7, 388. Conilon 7, R$ 313. São os preços de fechamento de ontem, tá bom? Você que... Vou falar outros indicadores da economia. A cotação também aqui assim, a inflação dos últimos 12 meses. Ela caiu, hein, gente? O Banco Central, ele utiliza um índice que ele sinalizou para baixo aí. A inflação dos últimos 12 meses agora em 3,3%, segundo o índice captado pelo Banco Central e divulgado no dia 13 de abril de 2020. O salário mínimo em vigor, R$ 1.045. O cálculo por hora do salário mínimo dá R$ 4,75. O cálculo por dia dá R$ 34,83. Taxa Selic 3,75%. Tá bom? Tá a informação para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel desta quarta-feira, dia 15. Olha, uma interlocutora uma representante, eu não sei, uma funcionária do Ministério da Saúde, ela deve trabalhar no call center, acredito eu. Ela me ligou ontem, fez perguntas sobre a minha situação de saúde, passou orientações para a prevenção do novo coronavírus. Que medida bonita, né? Ligou para saber se tem os sintomas, se não tem. Foi ontem, por volta das 14 horas. Achei interessante essa comunicação do governo federal através do Ministério da Saúde. Parabéns, governo, pela atenção aos cidadãos.
Proibição continua em Colatina. Olha aí, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, disse numa entrevista que iria flexibilizar a reabertura de salões de estética e barbearias, além de feiras livres, apenas com hortaliças, mas voltou atrás e continuará proibindo esse funcionamento no município. Olha, eu posso dizer para vocês que vem o Web Jornal do Paulo Maciel, que em outros municípios capixabas, esses estabelecimentos estão funcionando, porque o governo do estado autorizou, como na Grande Vitória e Linhares, aqui no norte, mas Colatina não. Em Vila Velha, na Feira Livre, por exemplo, há até pia acionada por pedal com sabão líquido, guardanapo descartável. O governo do estado não proibiu, mas Colatina está proibido o funcionamento de feira livre. O prefeito acenou com uma possibilidade de reabertura de feira vendendo somente folhas, hortaliças, depois voltou atrás. Salões e barbearias também ele acenou com a possibilidade de abrir, depois voltou atrás, então continuam fechados. Vamos aguardar aí, porque há muitos profissionais aí aguardando, querendo essa flexibilização. Vamos aguardar e que tudo seja feito para o bem de todos. Olha, não tenha desesperança, desânimo, nada disso. Você que está aí vendo o Web Jornal do Paulo Maciel, não tenha medo, não tenha histeria. Fique calmo. A paz de Cristo Jesus para você. Não tenha medo, Deus está no comando. Você vê esse universo todo, cheio de planetas, cheio de estrelas, e nenhuma se choca com a Terra, nenhuma se choca com o outro. Há um ordenamento. Isso só pode ser feito por Deus, gente. Um ser puro, um espírito puro, superior. Então ele está no comando. Tenha fé, esperança, amor, que é a caridade um pelo outro. Tudo vai passar, como tudo na vida passa. É preciso, neste momento da nossa vida, nessa era atípica, sobriedade, serenidade, parcimônia, autoequilíbrio para enfrentar essa pandemia. E não pensem que nunca aconteceu isso no mundo, não, porque já houve moléstias no mundo. Por exemplo, a febre espanhola, a gripe espanhola, melhor dizendo, gripe espanhola matou entre 50 milhões a 100 milhões de pessoas. Eu achei o número absurdo, eu nem sabia, mas eu fui saber pouco tempo. Eu acho que foi até o padre Paulo Ricardo quem falou. Então eu não sabia, não tinha pesquisado sobre o assunto, mas a febre, a gripe espanhola, que causava febre também, matou de 50 milhões a 100 milhões de pessoas. Minha nossa. Olha, e morreu o 5º idoso do asilo particular de Vitória. É o asilo que está com pessoas infectadas. 15 internos estão infectados, mas com situação de saúde estável, em isolamento. Eles têm comorbidades, porque são idosos e precisam ficar lá no asilo mesmo, porque é a melhor situação, é a melhor opção. Médicos da Secretaria Estadual visitam os idosos diariamente para o acompanhamento e o monitoramento. O tempo de isolamento, quando a pessoa está contaminada, é de 14 dias, segundo as autoridades sanitárias. 14 dias. Olha, mais de 25 mil casos de dengue. Agora é a dengue, hein? Mais de 25 mil casos de dengue foram registrados neste ano no Espírito Santo. No período de 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Abril está no dia 14. Hoje é dia 15, metade do mês. 3 meses e meio. Mais de 25 mil casos. Há ainda os casos de Zika e chikungunya, que são muitos também. Todas essas enfermidades são causadas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Olha, há quem diga que o pico da Covid-19 no Brasil será neste mês de abril. Então, olha só, há quem diga, já vi várias entrevistas, algumas autoridades sanitárias, alguns médicos, especialistas, vai ser agora em abril. Vai ser o pico, depois vai descer. Agora já tem gente dizendo que vai ser em maio ou vai ser em junho. Então não dá para entender, senhoras e senhores,
que atuam nessa área. Está todo mundo também desconhecendo tudo, todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, acho. Todo mundo aprendendo sobre essa doença ao mesmo tempo, e ninguém sabe tudo de nada, e cada um vai jogando seu palpite, né, seu prognóstico, e vamos ver se dá certo. Olha, fez um mês na segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, a recomendação do isolamento social no Espírito Santo, um mês já, na segunda-feira, que começou com idosos, depois estendeu-se para todo mundo. Operação policial agora, falar dessa operação policial. Uma operação foi realizada na segunda-feira pelas polícias do Estado do Espírito Santo e Força Nacional em Cariacica. O secretário de Segurança, Coronel Alexandre Ramalho, enfatizou que não vai tolerar que se ateiem fogo em ônibus. Nesses casos, haverá sempre a reação da segurança pública. Ele recomenda que o indivíduo, ao ser abordado pela polícia, atenda à ordem da autoridade e levante as mãos. Haverá revista e, se nada houver de anormal, o abordado será liberado. Caso contrário, haverá detenção para as devidas medidas cabíveis. É verdade, gente. Você foi abordado numa operação, a polícia mandou parar, você, olha, levante as mãos, para mostrar que você não tem nada a temer. CPF regularizado. Atenção, a Receita Federal do Espírito Santo trabalha numa força-tarefa a fim de regularizar CPFs que estão com problemas, estão com algum impedimento. O site da Receita é o melhor local para você fazer a sua regularização. www.receita.economia.gov.br. É necessário estar com o documento em dia para receber o auxílio emergencial de R$600 do governo federal, hein? Ora, agora quero falar para você. Você já foi ao supermercado? Eu sei que muita gente vai ao supermercado, não vai como ia anteriormente, nesse período de isolamento social, a pessoa só vai na hora da urgência mesmo, quando acaba tudo em casa. Então subiram consideravelmente os preços de algumas mercadorias nos supermercados. O diretor do PROCON do Espírito Santo, Rogério Ataíde, informou que os estabelecimentos foram notificados para que se abstenham de aumentar preços. Será feita uma investigação para verificar se há abusividade. Os proprietários alegam que apenas repassam o que recebem dos fornecedores. O mercado é livre, mas há que se verificar a margem de lucro anterior à Covid e agora para ver se está havendo abusividade. Mais de 300 denúncias foram recebidas pelo órgão do consumidor neste ano. O consumidor deve fotografar o produto que ele considera com preço abusivo para a fiscalização investigar. E quanto ao gás, hein, gente? O gás de cozinha, conhecido como GLP oficialmente. GLP, gás liquefeito de petróleo. Foi entregue uma nota recomendatória ao Sindicato dos Revendedores para as devidas providências, hein? O PROCON não está atendendo presencialmente, mas pelo telefone 151 ou pela internet, pela web. Então, se você tem gás aí muito caro, revendedores de gás do sul do Espírito Santo, por exemplo, estão tendo dificuldades para adquirir os botijões em quantidade suficiente junto às distribuidoras. O mesmo acontece na Grande Vitória. Com a situação, às vezes é preciso limitar apenas uma botija por cliente. O produto não está faltando, mas há um consumo maior por causa do isolamento domiciliar. A produção também caiu por conta da Covid-19 e o Brasil está até importando o produto de outros países. Tem que normalizar o mercado, então o Brasil está importando. Com a Covid, muitos trabalhadores estão impedidos de trabalhar. Um grupo de revendedores de gás, inclusive, fez um protesto cobrando o GLP, o gás liquefeito de petróleo, dos fornecedores, uma vez que a Petrobras informou que não faltará o produto e que está envidando esforços para atender o aumento da demanda. Alguns motoboys e entregadores culparam os grandes distribuidores pela pouca oferta do produto. Olha aí. E o comércio lojista, hein? Vamos ver aqui. O comércio lojista continua fechado, mas um grupo de trabalho do Espírito Santo está discutindo a possibilidade
de abertura, de reabertura, no caso, do comércio lojista. A construção de uma proposta deve sair até o dia 18 de abril. Dia 18 é sexta-feira, sábado, né? Sábado. Dia 18 é sábado. Então, a construção de uma proposta pode sair até sábado. Vamos ver, dia 18 de abril, pois a proibição atual do governo estadual se encerra no dia seguinte, dia 19. O interesse é estabelecer uma reabertura segura e gradual, possibilitando algum tipo de flexibilização. As propostas estão sendo recebidas pelas autoridades, inclusive da Findes, mesmo que as indústrias estejam liberadas para funcionar. Mas a Findes está interessada também em ajudar o comércio, não é só a indústria. Um flagrante no saguão do aeroporto de Vitória mostrou que se formaram filas enormes de passageiros sem o distanciamento social, ou seja, as pessoas umas perto das outras. Foi na segunda-feira, dia 13 de abril de 2020. E o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado Eric Musso, testou positivamente para a Covid-19 e encontra-se em isolamento domiciliar. O parlamentar, assim como outros deputados, não está se reunindo normalmente, né? Porque não está havendo reunião da Assembleia, né? Não só esse parlamentar, que é o Eric Musso, que foi infectado pela Covid-19, mas ele e outros deputados não estão se reunindo normalmente. Quando é necessário votar alguma matéria, eles se reúnem remotamente, ou seja, via internet. Desvio de testes do Espírito Santo. O governo do estado encontra dificuldades para adquirir respiradores para pacientes infectados com o novo coronavírus. Mesmo assim, a busca pelos aparelhos continua. O principal hospital com pacientes é o Jaime Santos Neves, na Serra. Enquanto isso, 50 mil testes que o governo do Espírito Santo adquiriu foram desviados. Os testes foram comprados da China, mas a carga não chegou e um novo pedido será feito ao fornecedor. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, esclareceu sobre o desvio de testes. Eles chegariam por um carregamento aéreo. O produto foi para outro cliente, no entanto. Mas o fornecedor garantiu que faria a entrega posteriormente, mas dentro do prazo contratado. Olha, o estado possui 1.468 respiradores para uma população de 4 milhões de pessoas e há dificuldades para adquirir os equipamentos, mas ventiladores têm sido comprados. Há países, segundo o secretário Nésio Fernandes, que estão, entre aspas, sequestrando os ventiladores. Puxa vida, né? Ventiladores, isso aí é importante, respiradores, porque quem fica grave precisa desse ar. 3 idosos morreram na segunda-feira em território Espírito Santense. 3 idosos na segunda-feira. A letalidade corresponde à mesma internacional. A curva prossegue em abril e até o início de maio. Existem 160 leitos exclusivos para a Covid, mas há apenas 27 nessas camas nos hospitais capixabas. Existem 160 leitos exclusivos para a Covid, mas há apenas 27 dessas camas nos hospitais capixabas, né? Até terça-feira pela manhã, havia 463 casos confirmados e 17 mortes no Espírito Santo. Vitória está entre as 12 capitais do país que encontram-se em situação de emergência, segundo leitura procedida pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, 13 de abril de 2020. Há um caso que chama a atenção: 22 contaminados somente num asilo. São 119 casos confirmados e 6 mortes na capital. Isso aí é o número anterior, né? Eu peguei aqui o número anterior. Atualizados são 17 mortos e 463 casos, né? Então, esse número aqui está desatualizado. Vamos lá, ajuda aos estados. O economista Antônio Marcos Machado entende que o projeto aprovado na Câmara Federal na segunda-feira ajuda muito aos estados, mas é insuficiente.
Trata-se de uma compensação para os estados e municípios por causa dos gastos com a Covid-19. O ISS, inclusive, será destinado integralmente aos municípios. O ICMS será dividido entre estados e municípios. O projeto deve ser votado também no Senado e receber a sanção presidencial. Haverá a suspensão das dívidas dos estados com os bancos oficiais, como o Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Esse é um assunto que ainda está em discussão, hein, gente? Está no Congresso, depois tem que ir para o presidente. Eu sei que o impacto é muito grande na União. A Barra da Tijuca é o bairro com mais casos de coronavírus no Rio de Janeiro. Em Camburi, na terça-feira, houve o registro, terça-feira, ontem, dia 14 de abril de 2020, em Camburi, Vitória, Espírito Santo, houve o registro de muitos vitorienses caminhando pelo calçadão para praticar atividade física, mesmo com as medidas de isolamento social. Algumas pessoas caminhavam usando máscara. Há quem andava também de patins e de bicicleta. Em Cariacica, no trevo de Alto Laje, a movimentação foi mais intensa que nos dias anteriores, ainda que bem menor que nos tempos normais. Na praça de pedágio da Terceira Ponte, em Vitória, o trânsito do início da manhã de ontem era constante em ambos os sentidos. Olha, essa notícia aqui é importante, hein? 9.400.000 pessoas começam a receber a primeira parcela dos R$600. Já começaram ontem. 9.400.000 pessoas, gente. É um grande contingente, hein? Começaram a receber ontem a parcela de R$600 do governo federal. Serão 3 parcelas de R$600 para ajudar autônomos informais e microempreendedores nesse tempo de pouca atividade econômica. E essa notícia aqui policial, refém. Um advogado de 47 anos fez a namorada de 24 anos refém no bairro Castelândia, na Serra, ameaçando matá-la com uma arma branca, uma faca. A negociação dos policiais do CIMESP, antigo BME, demorou 6 horas até que o suspeito fosse preso. Atiradores de elite chegaram a se posicionar para executá-lo, mas ele acabou se entregando. Não foi necessário o ato extremo. O homem se entregou por volta das 6 horas da manhã e a mulher foi hospitalizada com ferimentos leves. O suspeito é casado e a ocorrência começou na segunda-feira à noite e só foi concluída no início da manhã de terça. O advogado foi levado para o centro de detenção de Viana. Higienização de embalagens em tempo de Covid-19, hein? Olha, é preciso fazer a limpeza de alimentos e embalagens adquiridos em mercearias, supermercados, feiras. Tem que fazer a higienização. É a recomendação dos médicos, dos especialistas. 50 ml de cloro para 950 ml de água. É a mistura boa para borrifar nos pacotes plásticos de alimentos, recipientes que acondicionam leite, manteiga, iogurte, entre outros. As frutas e legumes também devem ser higienizadas e receber a secagem com papel toalha. Ok? Tá bom? Quanto aos animais de estimação, eles não pegam a doença, mas, né? Olha aí. Eles não pegam a doença, mas tem sempre o mais no caminho, né? Podem carregar o vírus pelos pelos. Isso é que é importante. Assim, preocupa, né? Então, por isso é preciso dar banho nos bichos e não deixá-los muito tempo na rua, nem em casa. Eu acho que no quintal é o melhor lugar para os bichos numa hora dessa. Uma boate foi arrombada em Vila Velha. O estabelecimento foi invadido 4 vezes no último fim de semana. Os suspeitos foram detidos. Eles furtavam para adquirir entorpecentes. 1.000 casos de Covid. Será que vamos chegar no fim de semana com isso? É a previsão das autoridades. Hospitais de campanha não estão no plano do governo do estado do Espírito Santo. Serão requisitados, se necessários, leitos nas unidades hospitalares privadas. A intenção é ampliar para 450 o número de leitos para pacientes com Covid-19. Nesta semana, o número de infectados pode ficar em torno de 1.000. Olha só, as autoridades sanitárias falando. A Secretaria Estadual de Saúde dizendo que o número de infectados com a Covid-19 pode chegar a 1.000 nesta semana no Espírito Santo.
esta e a outra semana serão decisivas para o aumento dos casos na chamada subida e pico da curva da enfermidade. Deixa eu ver mais aqui, tem um tempo ainda? Tem um tempo? Vou passar alguns números de telefone. Olha, Prefeitura de Colatina, 31777000, IBGE, 0800 721 8181. Telefone do Procon, 151. Telefone da empresa Luz e Força Santa Maria, em Colatina, 0800 97 09 196. Bem, remédio para a Covid-19. 2.200.000 comprimidos de cloroquina foram produzidos pelo Exército Brasileiro por orientação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que é favorável ao uso do medicamento no combate ao novo coronavírus. E presos pernambucanos fabricaram cerca de 600.000 máscaras para proteger-se da Covid-19, para a população, né? Proteger-se da Covid-19. Há mais de 32.000 detentos no estado de Pernambuco. A meta é fabricar 1 milhão de máscaras. Deixa eu ver se... a notícia policial eu já falei, mas é tolerância zero para quem tacar fogo em ônibus, hein? Foi registrado um movimento intenso de viaturas na noite de segunda-feira no bairro Porto Novo, em Cariacica. A Força Nacional também participou, além das forças estaduais. O motivo foi o incêndio provocado num ônibus durante a manhã. O secretário de Segurança, Coronel Alexandre Ramalho, disse que não vai mais tolerar que criminosos coloquem fogo em coletivo. Tolerância zero para quem coloca fogo em coletivo. É isso mesmo, tá certo? Goiânia conseguiu atingir 100% do grupo-alvo na primeira fase da campanha nacional de vacinação antigripal, a vacina contra a influenza. Como Goiânia já atingiu 100% da primeira fase, antecipou a segunda fase, que ia começar no dia 16, e já está começando logo. 70 vacinas estão sendo desenvolvidas em todo o planeta para combater o novo coronavírus. Nos Estados Unidos, foi aprovado um novo teste que usa saliva para detectar a doença. Isso vai aumentar a capacidade de testes do país. No Brasil, a Fiocruz também está fazendo experiências para chegar a uma vacina que combata a Covid-19. Estudo teórico, testes em animais, testes in vitro e testes em humanos são as etapas indicadas pelos cientistas para aprovar uma vacina. Tem uma etapa, não, várias etapas aí. O ator Felipe Simas foi diagnosticado com a Covid-19. Ele está bem e em casa. O artista é empregado, é ator da TV Globo. Já o ator e apresentador André Marques, da mesma emissora, foi flagrado em um estabelecimento quando estaria descumprindo quarentena no Rio de Janeiro. Mas, para esclarecer a repercussão do caso, o próprio Marques fez um vídeo dizendo que estava trabalhando na sua boutique de carne, é uma espécie de açougue, e que tem autorização para funcionar. Ainda no Rio, formam-se filas para a regularização do CPF para aqueles que estão com o documento suspenso. Filas, mas gente, pode entrar na Receita. É só que na internet muita gente não tem como entrar, não tem intimidade com a internet, então tem que ir na fila mesmo, não tem jeito. Então, mas vai na fila e pratique o distanciamento social, fique a 1 metro, 1,5 metro de distância do outro. O Ministério Público de São Paulo pediu a manutenção da prisão da quadrilha que furtou 15.000 testes do novo coronavírus. Os ladrões negociaram o produto por milhões de reais. Os ladrões foram presos e o Ministério Público pediu a manutenção. A França deve sair da quarentena a partir de 11 de maio de 2020. Na Espanha, funcionários de fábricas voltaram ao trabalho. Na Itália, a partir da terça-feira, o governo se comprometeu em abrir parte do comércio. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson se recuperou da Covid-19, mas continua se recuperando em casa. Bem, eu acho que já tá bom. Já tá bom, vamos chegando ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, não é? Porque já falamos muitas notícias, eu acho que já passei do meu tempo aqui. Deixa eu ver aqui.
Já passei do meu tempo ou não? Ainda tem um tempinho ainda? Mas eu vou... tá na hora de encerrar, então. Tá bom, chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, 15 de abril de 2020. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus. A paz para todos, a paz.